Jesus. Oh Deus, mais uma vez, Pai, quero me expressar o amor que sinto pelo Senhor. Quero meditar as palavras do Senhor, mas eu peço ao Senhor a autoridade e a permissão de meditar a Tua palavra, meu Deus. Deus de maravilha, Deus de poder, me usa com o Teu Espírito Santo, Pai. Glória a Deus. Porque mais uma vez eu estou aqui diante do Senhor dos Exércitos, diante do meu Deus, Todo-Poderoso, Criador do céu e terra. Mas eu estou aqui em nome de Jesus Cristo, aleluia, para poder meditar a palavra do Senhor, né? Falar para toda esta nação como nos façamos a vontade do Senhor. Mas tudo vem do Espírito Santo de Deus, porque só o Senhor pode e sabe todas as coisas, meu Deus. Porque santo, santo, santo é o Teu nome santo, meu Deus. Só o Senhor é Deus, Pai. Eu já salvo a todos com a santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que todos possam dizer amém. Glória a Deus. Eu vou ler aqui em livro de Romanos, capítulo 7. Irmão, eu vou ler aqui por quê? Porque eu estou vendo que as igrejas estão liberando as pessoas casarem, se divorciarem, se casarem quantas vezes quiser. Mas até agora, dentro da Bíblia Sagrada, eu ainda não encontrei aonde está escrito que a pessoa pode casar hoje, separar amanhã, casar de novo. Que a Bíblia inteira fala que quem está em adultério não é do reino de Deus. Irmão, temos que se preocupar com a nossa alma, com a nossa salvação, né? Porque esta carne, esta matéria aqui, ó, vai ser destruída. Esta matéria aqui a terra come, mas a nossa alma, irmãos, vai permanecer. E só tem dois lugares para a nossa alma: ou o céu, ou a glória de Deus, ou a condenação. Condenação eterna, irmãos. Vamos nos preocupar com a nossa alma, porque é tão maravilhoso ter a certeza que a hora que nós fechar os nossos olhos, vamos subir com Jesus Cristo, né? Que vamos morar no céu com Jesus Cristo. É muito triste você ficar a vida inteira indecisa, sem saber o que vai ser feito da sua alma. Irmãos, se você sabe que você está cumprindo com os mandamentos de Deus, que você está vivendo dentro da Bíblia Sagrada, dentro da palavra, você sabe que a sua salvação é com certeza. Aleluia, Jesus. Aleluia. A sua salvação é garantida. Aleluia. Olha aqui o que se encontra. Aqui, livro de Romanos, capítulo 7, irmãos. Diz assim: não sabeis vos, irmão, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que viver. A versículo 2 diz assim: porque a mulher, mas quando diz a mulher, é os homens também. Glória a Jesus, glória a Deus. Versículo 2 diz assim: porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligado pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido. Interessante que diz da lei do marido, glória a Jesus. Versículo 3 diz assim: de sorte que vivendo o marido será chamado adúltero, se for do outro marido, mas morto o marido livre está da lei, e assim não será adultério se for do outro marido. Irmão, aqui está dando como se diz, dando a permissão para você casar se o seu marido morreu. Está dando a permissão, mulher, para você casar se o seu marido morreu. Mas se não, chama-se adultério. E a Bíblia, a própria Bíblia diz que quem está em adultério não é do reino
reino de Deus. A Bíblia diz que os adultos não é do reino de Deus, os que prostituem não é do reino de Deus, os beberrão não é do reino de Deus, os mentirosos não é do reino de Deus, os homicídios não é do reino de Deus. Homicídio não é quem mata. Os fraudulentos não é do reino de Deus, é quem prepara a armadilha para que seu irmão caia. Não é do reino de Deus. Os feiticeiros não é do reino de Deus. E vai os demais, né? Todo aquele que pratica a iniquidade, ele não é do reino de Deus, irmão. Então, se você casou, muitas pessoas estão falando assim, agora quando eu casei eu não conhecia a verdade, era um casamento, mas aquele dia você assinou. Mesmo que, e você falou sim, porque quando fala, você aceita fulano de tal, na doença, na alegria, na tristeza, até que a morte vos separe. Você falou sim. Então, a Bíblia diz que aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. Aquela hora que o pastor falou que você falou sim, foi escrevido lá no livro da vida, que você casou com aquele homem, que você casou com aquela mulher. Né? Como que você vai separar hoje e casar, ela não está viva? Ela não morreu. E você falou diante de Deus, perante Deus, que era até a morte. Né? Então eu estou vendo pastores, e grandes pastores do homem, né? Não de Deus. Porque grande para Deus é somente Deus. Glória a Deus, aleluia. Divorciado, casado, com ministério, pregando a palavra de Deus, e faz sinais e prodígios. Deus quer que nós trabalhemos, né? Você vai trabalhar. Agora o acerto é quando você fechar o olho. Aí que vai ter o acerto, irmãos. Não vamos ficar iludidos, não. O livro de... Glória a Jesus, glória a Deus. Sim, Senhor e Deus, meu Deus. Glória a Deus. De Gálatas, capítulo 1, versículo 10 diz assim: porque, persuando eu agora a homem ou a Deus, ou procuro agradar a homem? Se estiver ainda agradando aos homens, não serão servos de Cristo. Versículo 11 diz assim: mas faço-vos saber, irmão, que o evangelho que me foi anunciado não é segundo os homens. O 12 diz assim: porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Está muito claro, irmão. Aqui diz assim, que se alguém vier com outro evangelho, além desse que já está escrito aqui, que seja anatema. Quer dizer, é mentira. Não acreditais nesse evangelho light que estão pregando. Estão pregando o evangelho do homem e não o de Jesus Cristo. Porque o de Jesus Cristo é verdadeiro. Irmãos, vamos ficar com o evangelho que está aqui, ó, nas Escrituras, na Bíblia Sagrada, né? Se alguém vir dizendo: eu sou um anjo de Deus, desci do céu agora, não acreditais. Examinais as Escrituras, para que você não caia em nenhuma cilada de Satanás. Porque o diabo usa as pessoas, irmão, para que você se desvie dos caminhos do Senhor, né? Para que você permaneça na perdição, cometendo adultério sobre adultério, cometendo pecado sobre pecado. Irmão, examine a palavra de Deus, irmãos. Irmão, examine este livro de Gálatas. Examine lá em livro de Pedro. É um livro que fala muito assim, como você faz a vontade de Deus. Examine os livros de Coríntios, 1º, 2º. Examine, irmão, o livro de Timóteo, Efésio. Vai examinando a palavra de Deus até você encontrar a verdade. É examinando a palavra de Deus
que nós conhecemos a verdade. A palavra de Deus diz, irmão, com muita clareza: conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade é o Senhor dos Exércitos, é Jesus Cristo, é o Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. É Ele que temos que conhecer. Nós estamos preocupados em ficar ouvindo a palavra dos homens, não a palavra de Deus. Não é a palavra do homem que nos salva, não é a palavra do homem que nos lavra, que nos purifica, que nos renova. Não é a palavra do homem que cura as enfermidades, que sara todas as doenças. Não é a palavra do homem que ressuscita, que renova e que salva. É somente a palavra de Deus, irmão. Irmãos, examine a palavra. Eu estava examinando esses dias, encontrei, não estou lembrada agora muito bem qual o versículo, sei que é em Mateus, que diz assim: se tu tens a sabedoria que eu te dei, quer dizer, que Deus te deu, tu não precisa de professor, e sim de ensinar quem não sabe. Olha que maravilha. Vamos ficar com essa palavra aqui, com a Bíblia Sagrada. Vamos comer ela. Comer, irmão, é levantar. Antes de você tomar o seu café, você pega e examina pelo menos um capítulo da Bíblia Sagrada todos os dias. Examina, se for possível, 2, 3 vezes, examina o mesmo capítulo. Porque toda vez que você lê o versículo, Deus vai falar com você de uma forma mais maravilhosa e de uma forma mais edificante. E que tua alma vai ser edificada. Mas fique com a Bíblia Sagrada. Vamos para a igreja? Vamos. Até mesmo para nós orar através daquelas pessoas que estão pregando um evangelho que não está na Bíblia. É o evangelho do homem e não de Jesus Cristo, irmãos. Irmãos, vamos preocupar em fazer a vontade de Deus, porque o homem está preocupado em fazer a vontade do homem, que é de si mesmo. Lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 5 diz: maldito do homem que confiar no homem. É confiar em nós mesmos. Vamos confiar somente em Deus. Mas para nós confiar nele, temos que viver somente para ele, né? Lá no livro de Salmo, irmãos, livro Salmo 108, versículo 12, se não me engano, diz que até o socorro do homem é em vão, irmão. E lá em 1 Samuel 16 também diz, versículo 7, que o nosso Deus não é como o homem, irmãos, porque o homem só vê o que está diante dos seus olhos, mas o nosso Deus olha para o nosso coração. Ele conhece os nossos corações, Ele sonda os nossos corações. Os nossos corações é sondado de segundo a segundo, ou seja, minuto a minuto. Deus sonda os nossos corações. Não adianta nós achar que estamos corretos na presença de Deus, sendo que nós estamos praticando a iniquidade, praticando o pecado. O que é praticar o pecado? É olhar mal para o seu irmão, é olhar com desprezo para o seu irmão, é desprezar o seu irmão, é não querer ajudar o seu irmão, é odiar o seu irmão, é falar mal do seu irmão. É falar assim: Deus te abençoe da boca para fora. Mas não está falando de coração. Vamos orar por aquele irmão que nos persegue. Vamos orar por aquele irmão que nos odeia. Vamos abençoar aquele irmão que nos amaldiçoa. De coração. E não com fingimento. Vamos jogar todo o fingimento por terra. Né? Vamos abandonar tudo aquilo que não agrada a Deus, irmão. Se nós abandonamos tudo que não agrada a Deus e façamos somente a vontade de Deus, nós temos a certeza da nossa salvação. E não só da nossa salvação, porque a Bíblia também diz que aquele que é fiel a mim, de nada ele tem falta. E ele vai comer do melhor desta terra. Ele faz tudo para nós aqui também. Tem luta? Temos, irmão. Porque Jesus Cristo, ele não pecou, ele não tinha pecado, porque era Deus em carne aqui na terra. Mas ele sofreu. Ele foi crucificado. E nós, pecador, sofre um pouquinho e já murmura. O sol está quente e já murmura. Chove e já murmura. Nós somos ruins, irmão. Nós somos ingratos, irmão. Por isso o dever do crente fiel, do servo de Deus, é pedir perdão.
É pedir sabedoria da palavra de Deus. É pedir a inteligência, a humildade, a obediência. Esse é o dever do servo fiel. Eu já falo servo fiel, porque hoje todo mundo diz que é crente. Então vamos falar assim também. O dever do crente fiel é se humilhar diante do Senhor e pedir perdão pelas vossas ignorâncias, pelas vossas fraquezas, pelas vossas maldades, pelos vossos maus costumes, maus caminhos. E vamos pedir para Ele sabedoria, porque Ele nos dá, porque Ele é maravilhoso. Sabedoria da palavra de Deus, sabedoria espiritual. Aleluia. Vamos pedir o entendimento. Vamos pedir para que Deus nos ajude, que possamos ser uns servos humildes, obedientes, temente a Deus. Vamos pedir que nós queremos ser pelo menos a metadinha de Noé, pelo menos a metadinha de Jó, de Abraão. Vamos aprender a falar com Deus, irmãos. Mas para nós aprender, temos que examinar a Bíblia Sagrada, porque é aqui dentro. Irmão, eu não sabia ler, Jesus me ensinou a ler. E hoje, tudo que sou, tudo que tenho, eu devo ao Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso. Porque é Ele que tem me dado, é Ele que dá para mim, e não o homem. Irmão, se eu estivesse me espelhando no homem, eu já tinha me desviado da presença do Senhor, dos caminhos do Senhor. Talvez já tinha até desligado desta matéria, já estava na grande condenação. Mas pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, hoje eu estou na presença do Senhor, nas mãos do Senhor. E cada manhã eu falo, meu Deus, me perdoa. Eu me sinto tão covarde, eu me sinto tão ingrata, tão cruel. Mas eu peço que o Senhor me dê um novo coração. Mas eu quero um coração puro, limpo e purificado. Eu quero um coração cheio do amor de Deus, cheio da graça de Deus, cheio do teu poder, do teu ser, Pai. Porque eu quero, Pai, cumprir com todos os teus mandamentos, guardar todos os teus mandamentos. Meu Deus, mas eu dependo do Senhor, porque eu sou dependente do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eu agradeço ao meu Deus, meus irmãos, por ser dependente do Deus Todo-Poderoso. É muito maravilhoso ser dependente de Deus. Vamos querer, irmão, ser dependente somente de Deus. Vamos querer, irmão, fazer a vontade de Deus. Vamos querer, irmão, cumprir com todos os mandamentos de Deus. Aleluia. Medite em cada palavra que você possa estar ouvindo agora, nesse vídeo. Aleluia. Eu agradeço, meu Deus, mais uma vez, por cada meditação, por cada palavra, por este momento tão maravilhoso que o Senhor me permitiu e me concedeu de estar aqui diante do Senhor. Aleluia. Falando estas palavras de dentro das Escrituras. A palavra de Deus. Muito obrigada. Abençoa-me, meu Deus, mais e mais. Toda a minha casa, toda a minha parentela e toda esta nação. Nos abençoa mesmo, Pai. Nos abençoa. Habita sobre mim mais e mais, Espírito Santo de Deus. Habita sobre toda a minha casa, Espírito Santo de Deus. Faça morada sobre mim, Espírito Santo de Deus. Faça morada sobre toda a minha casa, porque eu sou o templo do Senhor, meu Deus. Toda a minha casa é o templo do Senhor. Todos os meus filhos, meu Deus, são discípulos do Senhor. Aleluia. Só o Senhor é Deus. Muito obrigada.